Amigas, amigos, olá! Passou o primeiro turno das eleições municipais, estamos entre o primeiro e o segundo turno eleitoral. Vale a pena, portanto, uma reflexão acerca das opções do eleitorado brasileiro nas diferentes cidades. Como essa opção reflete as condições, a visão do eleitorado brasileiro acerca da política, acerca do nosso tempo presente. Vamos começar essa discussão, vamos começar esta apresentação com base em um texto que foi apresentado no portal The Conversation pelo professor Fábio Vasconcelos. Ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. O professor Vasconcelos estava um tanto incomodado acerca de um problema, né? A imprensa, analistas de imprensa, afirmarem que houve um crescimento muito grande da direita e da extrema-direita nessas últimas eleições. O professor Vasconcelos não concorda com isso. Diz ele, houve sim aumento da direita, mas ela é muito menor do que a impressão que ficamos ao acompanharmos o noticiário, e ainda mais. Se o campo da direita já era dominante desde 2016, onde estaria a novidade em 2024? Então, disse ele, não houve um grande crescimento da direita, da extrema-direita, diferentemente do que analistas estavam colocando nos noticiários. Ele tem razão, mas o problema não é semântico, o problema é de tendência política e não de entendimento semântico da realidade. Então, nós temos aqui no mesmo artigo do professor Vasconcelos, mapas eleitorais feitos por ele a partir de dados da Justiça Eleitoral. Vejam aqui, nós temos no primeiro mapa a posição político-ideológica dos eleitores em 2016. Se a gente tem vermelhinho mais escuro esquerda, vermelhinho mais claro rosa centro-esquerda, depois centro-direita, direita e extrema-direita. De fato, vejam, nós temos 79% das prefeituras eleitas em 2016 como prefeituras de direita, né, no campo da direita. Agora, na eleição de 2020, isso subiu para 84%. Nas eleições agora, no primeiro turno eleitoral agora, nós tivemos um aumento para 86%. 86%. Então, realmente ele tem razão? Tem, não tendo, tá? Na medida em que nós encontramos um aumento de apenas 2% frente à última eleição de 2020. Mas não há muita margem de aumento em pontos percentuais, quanto mais você se aproxima de 100%. Em 2016 já era 80%, 79%. E ainda foi subindo, chegando agora a 86%. Então há um pequeno crescimento, sim, em uma tendência muito forte do eleitorado optar por candidatos de direita e crescentemente de extrema direita. Como o próprio artigo do professor Vasconcelos destaca, diz ele, uma novidade, contudo, que vale a pena destacar é a coloração azul mais acentuada no mapa de 2024, que representa prefeituras conquistadas pela extrema-direita, sobretudo pelo PL. Então, sim, nós temos um crescimento da extrema-direita. E vejam aqui no comparativo, ele colocou os dados de primeiro turno eleitoral de 2020 e de 2024. Se ele tivesse colocado os dados de 2016 ou de antes de 2010, provavelmente esse crescimento da extrema-direita seria mais evidente, seria mais assustador. Então, sim, nós temos uma tendência muito forte de guinada do eleitorado brasileiro para a direita e mais para a extrema-direita nas últimas eleições e agora no último primeiro turno. A gente tem como resultado disso uma concretude de massa de eleitores que tem opção por partidos conservadores ou partidos fisiológicos, partidos pagou, levou, partidos fisiológicos, não tem ideologia, né? Vão com a ideologia dominante. A gente tem isso nesse quadrinho que mostra partidos de extrema-direita nas eleições municipais em primeiro turno. Então, votos totais que receberam os candidatos do PL, do PSD, do MDB, do PP, do Republicanos e do União Brasil. Vejam, aqui nós temos partidos que representam a extrema-direita brasileira. Sim, os maiores expoentes da extrema brasileira estão, entre outros, por exemplo, no PL, tá? Nós temos alguns partidos que são ditos mais centristas, centro-direita, como é o caso de União Brasil, que tem, por sinal, ministros no atual governo. Mas, como eu disse anteriormente, são partidos fisiológicos. No limite, são partidos fisiológicos e, portanto, eles tendem a posições político-ideológicas onde estão as massas de eleitorados.
E se o eleitorado está guinando para a direita e extrema-direita, esses partidos podem muito facilmente fazer essa guinada, esses partidos ditos centristas que são fisiológicos. E eles juntos, o centro e a extrema-direita, conseguiram, o centro-direita e a extrema-direita, conseguiram 73 milhões de votos. Se nós somarmos partidos como PDT, PSB, PT e PSOL, nós temos 23 milhões de votos. Eu já acho questionável nós colocarmos PSB entre partidos de esquerda, já acho isso um tanto questionável, mas vamos colocar, e mesmo assim dá 23 milhões contra 73 milhões. Então tem uma massa de eleitorado optando por partidos de direita e de extrema direita. Agora, qual o significado disto? Isso significa que as próximas eleições de 2026 estão perdidas para a esquerda, né? Então o eleitorado é um eleitorado de direita, terminado o governo Lula de centro-esquerda, acabou a brincadeira da esquerda. Não, não. Isto não é verdade. Ao mesmo tempo, vários analistas, vários jornalistas apontam que esta ideia de que a eleição de 2026 já está decidida agora, que isso não é uma verdade, esses analistas estão certos, mas o motivo alegado é que por vezes fica problemático. Vamos voltar ao texto do professor Vasconcelos, diz ele: um teste rápido. Se em 2020 as prefeituras e o contingente eleitoral já eram majoritariamente administrados por partidos do campo da direita, por que o Brasil elegeu um presidente de esquerda em 2022? Ah, então ele está relativizando. Em 2020 a gente já tinha essa guinada à direita, extrema-direita, mas nós elegemos para presidente um candidato de centro-esquerda. Tá certo, mas vamos a uma outra análise que talvez seja de melhor qualidade. Gilberto Kassab, presidente do PSD, um desses partidos centristas, um desses partidos fisiológicos, é uma pessoa que tem uma boa sensibilidade, entendimento da política, é o partido que mais cresceu em prefeituras na última eleição. E o que ele nos diria? Ele nos diria que não foi uma opção do eleitorado pela centro-esquerda do Lula, foi uma opção pelo Lula, tá? Na verdade, esses dados anteriores, 73 milhões de votos para a direita, para a extrema-direita, 23 milhões de votos da esquerda, eu tirei de uma entrevista que o Kassab deu essa semana passada, para o All News. E nessa mesma entrevista disse ele, o Lula está acima dos partidos. Vamos imaginar na eleição de 2022 algum outro candidato de centro-esquerda. Vamos imaginar Haddad, vamos imaginar Boulos, vamos imaginar Maria do Rosário. Qual desses candidatos seria a condição de vencer Jair Bolsonaro? A resposta, na minha opinião, é nenhum. Então, houve a vitória da centro-esquerda? Houve. E um fato fundamental dessa vitória foi o próprio capital político acumulado pelo candidato hoje, presidente Lula. Então, não é que era um eleitorado de direita, mas ele optou pela esquerda. Não. Porque teve um diferencial muito importante na figura do próprio presidente Lula. Vamos aprofundar isto. Vamos aprofundar isso averiguando a força das ideologias neste processo. Porque talvez o eleitorado que é de direita, mas ora ele opta pela esquerda. Vamos testar isto. Força das pautas ideológicas, capitalização da esquerda. Hoje e nos últimos anos, a esquerda tem muito o que dizer, muito o que apresentar ao eleitorado. Nós encontramos no cenário nacional, e isso deveria ser refletido também nos cenários regionais, nos níveis estadual e municipal, nós temos uma economia com bom desempenho. O nível de desemprego está ao mais baixo dos últimos anos. Nós encontramos aumento da renda do trabalho, retomada de programas sociais, renegociação de dívidas, que aconteceu logo no começo do governo Lula, né? Algumas dívidas foram abatidas em mais de 80%. Pessoas que estavam devendo prestações de R$3.000 passaram a pagar prestações de R$100. Então nós temos uma renegociação robusta de dívidas, o que é muito bom para as famílias e é muito bom para a economia, porque é gente que estava apertada e não tinha condições de renda para adquirir o mínimo e passam a ter essas condições. Para a família, para a pessoa é muito bom, mas também é muito bom para a economia, porque o dinheiro para de alimentar o banco, para de alimentar o setor especulativo e entra na economia real. A pessoa compra alimento, compra bens, compra serviços. Mas casa própria, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, crédito, está sendo lançado agora, nos próximos dias, um programa de crédito do governo federal para pessoa física e para pequenos empresários, para microempresários. Então há muita coisa que a esquerda pode dizer
né, de feitos recentes para o eleitorado. Em contrapartida, a direita, a centro-direita, a extrema-direita, que mais cresce nos últimos anos, tem pouco a dizer. Está descapitalizada em termos objetivos. Vamos ver, pautas privatistas e apoio ao agronegócio agroindustrial. E daí, por exemplo, os problemas da Enel em São Paulo. Né? E nós tivemos na semana passada, né, mais gente sem energia elétrica em São Paulo, depois dos ventos de 100 km por hora, do que na Flórida, com a chegada de um furacão que tocou a Flórida com classe 4, né, categoria 4, a penúltima categoria em força. Né? Então, os problemas da privatização do sistema de energia elétrica feito pelo campo da extrema-direita, feito pelo campo da direita, o campo neoliberal em alinhamento com a extrema-direita. Né? E agora, recentemente, a privatização da Sabesp. Nós podemos antever os mesmos problemas que nós já tivemos com a Vale, Brumadinho e Mariana, com a Enel agora recentemente, eventualmente com a Sabesp. Mais ainda, as inundações do Rio Grande do Sul, em grande parte ligadas ao uso da terra, à retirada de cobertura vegetal nativa, aos represamentos de açudes, né, em rios, né, desrespeitando ou reformando o Código Florestal, né, então alinhamento com o agronegócio agroindustrial que gera impactos ambientais e gravíssimos, crescentes e gravíssimos problemas para as populações. Entretanto, vejam, diante dessa descapitalização política, o que nós temos em São Paulo? Nós temos em São Paulo o campo que privatizou a distribuição de energia elétrica à frente na corrida eleitoral para o segundo turno. Nós temos aqui a manchete da Carta Capital, nova pesquisa da Datafolha, após Nunes aparecer 18 pontos à frente de Boulos. Então parece que o paulistano não está ligando muito para a energia elétrica, pelo menos a maior parte do eleitorado. A maior preocupação é com o invasor de terras, com o Boulos que talvez venha a distribuir uma madeira de piroca nas creches de São Paulo, não é? E nós temos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo reeleito. Só que o sistema de drenagem de bombas da cidade é de responsabilidade da prefeitura. E ele não funcionou durante as enchentes de maio. E, portanto, é uma responsabilidade da prefeitura, uma boa parte dos problemas que aconteceram na cidade de Porto Alegre. Mas, novamente, parece que o eleitor gaúcho, que quase reelegeu Melo no primeiro turno, ele teve 49,72% dos votos, mas esse eleitor gaúcho, esse eleitor de Porto Alegre, está desconfiado da segunda colocada, Maria do Rosário do PT, né? Porque talvez ela queira introduzir ideologia de gênero, seja isso o que for. E as enchentes são menos ruins, menos problemáticas do que Maria do Rosário do PT. Então nós temos sim uma força ideológica muito grande. E eventos de alta gravidade como estes, né, o apagão da Enel, né, ligado ao campo de direita privatista, né, as inundações no sul ligadas ao agronegócio agroindustrial, simplesmente não afetando o eleitorado de extrema direita, de direita no Brasil. Novidade alguma. Né? Na eleição que o professor Vasconcelos destacou, a eleição presidencial de 2022. Vejam quais foram os resultados. Aqui novamente para a gente teve o candidato Luiz Inácio Lula da Silva com 50,9% dos votos, o candidato Jair Bolsonaro com 49,1%. Em uma eleição com praticamente 120 milhões de eleitores, nós tivemos 1 milhão de eleitores, né, por volta de 1 milhão de eleitores de diferença entre esses candidatos. Agora, vamos nos lembrar, durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, fora inúmeras atrocidades e absurdos, nós tivemos as 700 mil pessoas mortas na Covid-19, diante de um presidente que era negacionista do ponto de vista da medicina, diante de um presidente que estimulava aglomerações, que desestimulava o uso de máscaras, que desestimulava o uso de vacinas. Então, diante de tudo isto, e houve uma diferença de apenas 1%, né, em vantagem do candidato da centro-esquerda. Então parece que é um eleitorado muito forte, arraigado a pautas de centro, de direita, de centro, de direita, de extrema direita, tá certo? Mas voltando à ideia de eleições municipais de 2024 afetarem as eleições presidenciais de 2026. Boa parte dos analistas políticos dizem, não, isto não tem uma relação direta. Eu concordo com esses analistas. Né? De fato, isso foi amplamente veiculado pela imprensa, agora está ainda sendo veiculado pela imprensa. Nas eleições municipais tem pautas e formatos que são peculiares frente à eleição nacional.
Na eleição municipal, e como vários jornalistas disseram, o problema é o buraco na rua. O problema é a rua que não é asfaltada. Na eleição nacional, os debates são de outra ordem. Na eleição municipal, a relação com o eleitorado, numa perspectiva coronelista, né, uma perspectiva de currais eleitorais, é muito mais fácil de se estabelecer, mais do que na eleição nacional. Então, existem peculiaridades e esta eleição municipal não define a eleição de 2026. Porém, existem alguns detalhes interessantes. A eleição municipal tem forte influência na eleição na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal de Deputados, né? E daí nós, com essa tendência de direita e extrema-direita junto às prefeituras, podemos esperar mais partidos de direita e de extrema-direita na próxima eleição para a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados que ficaria crescentemente fisiológica, pagou, levou, mas hoje em dia não precisa mais pagar, porque ela tem seus próprios recursos, o orçamento secreto. Lembrando que o orçamento secreto, as medidas orçamentárias criadas lá atrás, né, no governo Dilma Rousseff, pelo seu detrator, né, o Cunha, né, eventualmente caçado e preso, né, as medidas que colocam uma fatia muito grande do orçamento nas mãos dos parlamentares que direcionam este orçamento, entre outros, para as prefeituras. As prefeituras que foram mais beneficiadas por esse orçamento secreto foram as prefeituras que tiveram o melhor desempenho, foram os candidatos que tiveram o melhor desempenho nestas últimas eleições. E, portanto, com estes candidatos prefeitos aprovados, reeleitos com o orçamento secreto, agora é hora de pagar, né, e ajudar os seus amiguinhos deputados federais na próxima eleição, reforçando esse campo fisiológico, esse campo de direita e extrema-direita, que, insisto, tem alinhamento facilitado com a extrema-direita, porque eles são fisiológicos. Eles vão para onde está mais fácil a manutenção do exercício do poder, do acesso à riqueza. E hoje em dia isso está mais fácil onde? No campo da esquerda? Não, no campo da direita, no campo da extrema-direita. Finalmente, para nós encaminharmos o final do vídeo, nós temos o professor Vasconcelos fazendo aquela referência a 2016. Então, em 2016 já era assim e hoje não está diferente. Mas veja, tem um último problema essa comparação. O problema de como nós estávamos em 2016. Então, não tem grandes diferenças frente a 2016? Bom, mas lá em 2016 já eram 80% de eleitores em primeiro turno votando em candidatos de direita e de extrema-direita, tá? Então já era um problema, tá? E como estava o cenário lá em 2016? Para nós respondermos essa pergunta, eu peguei esse artigo, Sociedade Brasileira da Sinal de Anomia, do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o César Sanson, saiu na Humanitas Unicino, Instituto Humanitas Unicino, e que ele destacava lá em 2014, né, quando esse texto foi publicado, em 2014, ele destacava sim que nós temos tendências anômicas, lembrando a negação, anomia, regra, norma, lei, uma tendência de suspeição frente às regras e, consequentemente, de suspensão das regras que deixam de organizar o cenário cotidiano em diferentes níveis. Ele evidenciava isso, por exemplo, no avanço da violência em diferentes níveis na sociedade, né? Diferentes níveis porque em 2014 nós tivemos, lembre-se, aquela revolta nos presídios com 60 mortos no complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. E logo depois destaca ele, não sei se vocês se lembram, a imagem de um jovem negro de apenas 15 anos, pelado, espancado e esfaqueado na orelha, amarrado a um poste pelo pescoço com uma trava de bicicleta no Rio de Janeiro. E as pessoas passavam pela manhã e nem ligavam para essa cena que remetia ao período de trabalho escravizado no Brasil. De trabalho escravizado institucionalizado no Brasil. Bom, mas isso era lá atrás, lá no ano de 2014. Nós tivemos essa semana, e novamente, homem tenta, segundo a CNN, atear fogo em pessoas em situação de rua. Então, era uma extrema violência lá atrás, em 2014, quando nós tivemos 79% dos eleitos de direita, de extrema-direita no primeiro turno? Sim, e é a mesma coisa na atualidade com o crescimento do eleitorado de extrema-direita. Vamos aprofundar essa noção da violência? Nós temos a tendência de justiçamento. E por que há justiçamento? Porque a pessoa, de novo, anomia, sente que não há regras, não há leis
de punição do suposto transgressor na sua visão pessoal. E daí ele passa a aplicar a sua visão pessoal de justiça no processo de identificação de crime e de castigo, de crime e de castigo, né, parafraseando, né, pessimamente Dostoiévski. Né? Agora, se há anomia, porque há uma perspectiva de falência das instituições, quem cresce nesse contexto? Eu coloquei aqui do lado, o outsider. É a eleição de Jair Bolsonaro, que apesar de 30 anos presentes sem nada o que fazer no Congresso Nacional como deputado, se apresentava como alguém de fora da política, alguém que não era do meio político, e foi eleito com esse discurso. Mesmo discurso aplicado de uma maneira mais radicalizada recentemente por Pablo Marçal, que conseguiu 1.700.000 votos e ficou em terceiro lugar, muito próximo de Boulos e Marçal, no primeiro turno eleitoral de São Paulo. Então, quanto mais degradadas estão as instituições, mais fácil é, de um lado, a manifestação violenta do justiçamento, e diante deste contexto é muito mais fácil o surgimento de candidatos, né, de direita, de extrema-direita, que se aproveitam disto com o discurso do chamado outsider. Diz ainda o professor Samson que em 2014 e 2016 nós tínhamos avanço da violência institucional, o que ajuda a identificação deste quadro de falência institucional e de anomia. Diz ele, o caso Amarildo é a ponta do iceberg de uma prática adotada muito mais como padrão do que exceção pela polícia. Vocês se lembram do caso Amarildo? Há mais de 10 anos. No Rio de Janeiro, essa pessoa foi detida numa unidade de polícia pacificadora e depois disso nunca mais foi vista. Foi morta e teve seu cadáver desaparecido, tá certo? O velho caso Amarildo. Caso isolado? Eu coloquei aqui para vocês mais um caso isolado, de 2022, esse foi um tanto chocante. O caso Genivaldo, que foi morto depois de policiais rodoviários federais colocarem o Genivaldo no porta-mala da viatura e jogarem bombas de gás lacrimogênio lá dentro. Ele sufocou até morrer, numa câmara de gás improvisada. Câmara de gás improvisada. Então a gente continua no mesmo cenário, um cenário pior do que o cenário de 2014 e 2016. No mesmo artigo, o professor Samson destacava um parecer de Renato Janine Ribeiro, filósofo da USP, não é? Dizia o Renato Janine Ribeiro, que participou do último governo Dilma Rousseff, ministro da Educação, o Renato Janine Ribeiro, que destacava positivamente a ideia de inclusão social em governos PT, diz ele, e concordo, não sem razão, que os governos PT, mais do que qualquer outro governo na história do Brasil, em nível nacional, produziu inclusão com melhor distribuição de renda. Mas foi uma inclusão neoliberal. Ele próprio diz, uma inclusão neoliberal na medida em que foi inclusão pela renda. Houve inclusão mediante mudança nos sistemas de transporte, com democratização da mobilidade urbana? Não, não. Houve inclusão através de uma mudança do sistema de ensino, com democratização do acesso ao ensino em todos os níveis, com educação pública de qualidade em todos os níveis? Também não, também não. Foi simplesmente dar mais renda para as pessoas que passaram a consumir mais. Então foi aquilo que é destacado aqui no final, a trilha do consumo significa a ideologia que ganhou foi a ideologia do shopping center. Então o PT, para ganhar apoio, acabou tendo que fazer o quê? Né? Não uma reforma mais aprofundada, estrutural na sociedade, não as pessoas terem um ganho de consciência e, consequentemente, de autonomia e participação política, mas simplesmente mais renda para o consumo. É uma guinada do próprio PT à direita. É uma guinada do PT a pautas conservadoras diante de pautas efetivamente progressistas. Se o professor Renato Janine Ribeiro identificava isso lá em 2014 como uma falha, uma inconsistência, o que nós tivemos essa semana, vejam aqui as imagens. Outubro de 2024, Lula com evangélicos, recebendo a bênção de evangélicos, sem o que ele não tem capacidade de governança, tendo em vista um eleitorado evangélico muito extenso, que mobiliza a opinião pública, que é uma parte significativa da opinião pública e, eventualmente, uma parte significativa das eleições, e mais a bancada evangélica no Congresso Nacional. O que a gente tem, portanto, no Brasil nos últimos anos, e evidenciado de uma maneira bastante clara nas últimas eleições municipais em primeiro turno, nós temos uma guinada à direita da janela discursiva.
Esse slide eu já apresentei para vocês em um outro vídeo, talvez vocês possam se lembrar. Janela discursiva é um conceito que descreve o espectro de ideias aceitáveis e defensáveis publicamente em uma determinada sociedade em um determinado momento, consequente relação com a capacidade de capitalização política. É com as ideias que estão dentro da janela discursiva que os políticos podem se capitalizar mais facilmente. Fora dessa janela discursiva, provavelmente você entra em descapitalização política. Eu coloquei aqui uma linha, uma seta mostrando pautas de esquerda, de centro e de extrema direita. O que são pautas tradicionais da esquerda? Legalização do aborto e das drogas. Contra a ideia de guerra às drogas, a patética ideia de guerra às drogas, egressa dos Estados Unidos da primeira metade de meados do século XX, falida em termos efetivos de combate às drogas, falida no que diz respeito à tendência de desorganização da sociedade e crescimento do crime organizado. Mais, legalização do aborto, direito reprodutivo da mulher. A mulher é dona do corpo, ela gerencia a sua condição reprodutiva. Combate à desigualdade, movimentos ligados a minorias, feminismo, movimento negro, movimento LGBTQIA+, ambientalismo e estado de bem-estar social, o estado que garanta as condições de segurança em diferentes níveis ao cidadão. São pautas típicas da esquerda. E o centro? Se eu coloquei aqui para vocês legalização das drogas, como a gente teve a legalização da maconha lá no Uruguai, não foi das drogas em geral, da maconha lá no Uruguai, no máximo o centro defende a descriminalização das drogas, é o máximo. Não chega à legalização, mas retirar a condição de criminalidade inerente. Redução dos impostos. Então, na esquerda, nós temos o estado de bem-estar social. O Estado presta serviços de educação pública, presta serviços de saúde, o SUS, que vacinou todo mundo em Covid-19. E para isso precisa de dinheiro, de impostos cobrados na sociedade, que pode ser uma cobrança de impostos feita da maneira mais justa para onerar menos os mais pobres. Mas a direita pensa diferente, o centro pensa redução dos impostos. A ideologia de, ao invés de o Estado pegar o seu dinheiro, o dinheiro fica com você e você paga o melhor médico do Albert Einstein e você paga a melhor educação da Fundação Getúlio Vargas. Só que na realidade não é assim. Na realidade é bem mais difícil usar o seu dinheiro para ter segurança em, entre outros, educação e saúde. Mas e quais são as pautas hoje mais evidentes da chamada extrema-direita em crescimento? Na extrema-direita nós temos proibição da cirurgia abortiva. Então lá na esquerda, legalização do aborto, é direito da mulher, direito reprodutivo. Na extrema-direita, proibição da cirurgia abortiva, como nós tivemos no Brasil o projeto de lei chamado Projeto de Lei do Estupro, no primeiro semestre agora de 2024. Maiores restrições migratórias, como é típico na extrema-direita europeia e nos Estados Unidos de Donald Trump. Nós temos aumento das penas criminais e redução da maioridade penal, punitivismo judicial e fim das políticas afirmativas de inclusão de negros, mulheres, homossexuais e assim por diante. Agora, qual é o discurso que mais capitaliza hoje um candidato a cargo eletivo? Eleições majoritárias, senador, presidente, governador, prefeito, ou eleições proporcionais, as demais eleições legislativas? Claro que não é o discurso da esquerda, nem mesmo o discurso do centro. É o discurso que migra do centro para a extrema-direita, é onde se encontra hoje a janela discursiva. E, consequentemente, nós passamos a ter o PT, lá de 2014, já identificando isto. E trabalhando muito fortemente a questão da educação, dos direitos reprodutivos. Não. Trabalhando a inclusão via renda. Então você tem dinheiro de Bolsa Família, dinheiro de trabalho com carteira de trabalho assinada, e agora você pode consumir, tá certo? Mas o PT de hoje, Lula, com os evangélicos orando e falando recorrentemente de Deus, porque está deslocando o discurso para a direita, deslocamento sem o qual ele não consegue se capitalizar em votos. E por isso, acho muito interessante e importante nós passarmos a discutir a questão política, não a partir da visão do alto, o que o político deve fazer. Será que o Lula está certo ou errado recebendo bênçãos de evangélicos? E essa é uma discussão menor, porque o processo está se encaminhando desde baixo, desde a sociedade. É a sociedade que está numa tendência cada vez mais conservadora, reacionária.
Essa tendência conservadora reacionária é o resultado da insegurança, fruto, por sua vez, da dilapidação de direitos inerentes ao avanço de um contexto neoliberal competitivo na sociedade capitalista desde os anos 1980 a 1990. É isso que nós precisamos rever. E sem a revisão disto, nós vamos continuar inexoravelmente, e como eu disse, desde baixo na sociedade, desde as suas características mais básicas e estruturais, esse caminhar em direção à extrema-direita, que é muito perigoso em diferentes níveis de manutenção da coesão social e até mesmo de segurança internacional. É uma reflexão que eu queria passar sobre essas eleições de primeiro turno. É um tema complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.